Bem-vindos a mais um encontro aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai olhar bem de perto para a história de Sodoma e Gomorra, tentar entender, sabe, as lições, os avisos que essa passagem tem para os nossos dias, olhando só para as Escrituras. Olá! Sim, um tema forte, mas muito relevante. Com certeza. A pergunta que fica é, o que de fato causou aquela destruição toda? Será que a gente vê ecos disso hoje? Talvez, até mesmo entre nós que cremos? Vamos investigar isso. Exato. É uma análise necessária. Mas antes, só um lembrete rápido do nosso projeto Reavivados por Sua Palavra. A leitura para hoje é Gênesis capítulo 48. Olha, uma cena bem emocionante. Jacó, já bem velhinho, quase cego, vai abençoar os filhos de José. Ah, sim. Momento-chave. E ele faz algo inesperado, né? Cruza as mãos e dá a bênção principal para Efraim, que era o mais novo. Isso contra toda a tradição da época. Um gesto cheio, assim, de significado profético sobre os caminhos de Deus. Não deixem de ler Gênesis 48. Vale muito a pena mesmo. Bom, então, voltando para Sodoma e Gomorra. Qual era o clima moral ali? O que as Escrituras dizem que levou ao juízo? Olha, a Bíblia descreve uma situação, assim, com várias camadas. Lá em Ezequiel, capítulo 16, os versículos 49 e 50 são bem diretos. Diz assim: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Interessante. E continua: foram arrogantes e cometeram abominações diante de mim, pelo que, vendo eu isto, as removi dali. Então veja, a prosperidade não levou à gratidão, levou à arrogância, sabe? E uma indiferença social muito séria. Pois é. E essa indiferença, essa soberba, parece que abriu caminho para coisas piores, né? Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5, é chocante. A tentativa dos homens da cidade de violentar os anjos que estavam visitando Ló. Uma inversão total de valores, de hospitalidade. Exatamente. E Judas, capítulo 1, versículo 7, reforça isso. Diz que Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, havendo-se entregado à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Fala claramente de imoralidade sexual, de ir contra a natureza estabelecida por Deus. E os textos fazem essa ponte com outros tempos, né? Inclusive o nosso. Esse materialismo, essa indiferença, até a rejeição aos avisos divinos. Sim, sim. A questão da fartura de pão de Ezequiel e não cuidar do necessitado, isso ecoa muito hoje. E a zombaria. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, fala disso, dos escarnecedores nos últimos dias perguntando: onde está a promessa da vinda dele? Ah, verdade. Isso lembra muito como os genros de Ló reagiram, né? Lá em Gênesis 19, versículo 14. Acharam que Ló estava brincando, zombando. E Pedro também menciona, na segunda carta, capítulo 2, versículos 6 a 8, como Ló ficava aflito com a vida devassa daquelas pessoas. Agora, tem um ponto que, para mim, é de cair o queixo. Ezequiel compara Jerusalém, a cidade do povo de Deus, com Sodoma. E diz que foi pior. Está lá em Ezequiel capítulo 16, versículos 46 a 48. Como pode isso? É um soco no estômago, né? Um alerta muito, muito forte. A questão principal que Ezequiel levanta ali é a infidelidade espiritual. Ele chama de prostituição no versículo 41 do mesmo capítulo. Prostituição espiritual. Isso. Quer dizer, o povo de Israel que tinha recebido a revelação, a palavra de Deus, começou a misturar tudo. Adoração verdadeira com idolatria, buscando segurança em acordos políticos, em vez de confiar só em Deus. Assimilaram valores que não vinham dele. Entendi. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, descreve bem essa espiral. Quando se rejeita o conhecimento de Deus, a moralidade vai se degradando. A lição é que não basta ter a informação, a verdade. O próprio povo de Deus pode cair nessa cegueira. Lembra de Davi? Claro, com Natã. Exato. Segundo Samuel, capítulo 12. Ele só percebeu a gravidade do adultério e do assassinato quando o profeta Natã o confrontou diretamente. Faz todo sentido. E, pensando nisso, qual o significado do juízo que caiu sobre as cidades, mas, ao mesmo tempo, Deus ter resgatado Ló?
Isso mostra, né, que Deus age com justiça, mas também com discernimento. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, deixa isso claro. Deus livrou o justo Ló, que sofria com a maldade ao redor enquanto condenava as cidades. Isso já aponta para a separação final, que Jesus fala em Mateus capítulo 25, versículo 32, entre os justos e os injustos. A destruição de Sodoma serviu como um exemplo, como diz Judas, capítulo 1, versículo 7, um alerta visível. Um exemplo bem forte. Muito. O próprio Jesus usou Sodoma como exemplo lá em Lucas capítulo 17, versículos 29 e 30, para falar sobre como o juízo final virá de repente. Então a mensagem é dupla. Tem consequência para a rebelião? Sim, mas tem livramento para quem permanece fiel. Pensando em tudo isso, então, a história de Sodoma não é só sobre o passado, né? É um alerta contínuo para não confiarmos só no que é material, na segurança aparente, e sobre a nossa responsabilidade espiritual, diante de Deus e das pessoas. Exatamente. E nos chama para um autoexame, sabe? Bem sincero. Aquela crítica de Ezequiel a Jerusalém, ela serve de espelho para nós hoje. Será que a gente, às vezes sem notar, está absorvendo coisas do mundo que nos afastam de Deus, mesmo achando que estamos no caminho certo? É uma pergunta séria. Muito. A destruição foi um exemplo terrível, mas a esperança final da Bíblia é sempre de restauração. Como diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Que essa nossa conversa nos ajude a vigiar, a manter nossa integridade espiritual, aprendendo com essas lições tão antigas, mas tão atuais, e buscando viver como Deus quer, num mundo que, muitas vezes, aplaude o que a Bíblia condena. Que assim seja. E olha, se essa análise aqui no Pode Crer na Bíblia ajudou na sua caminhada, na sua compreensão da palavra, deixe o seu curtir, compartilha com mais gente que ama estudar a Bíblia e, claro, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos estudos. Isso aí, ajuda muito o canal a crescer. Que a mensagem de hoje nos motive mesmo a viver atentos, fiéis, com compaixão, lembrando das lições de Sodoma, mas praticando a justiça que agrada a Deus. Ah, e não esqueçam da leitura de Gênesis 48. Um grande abraço e até a próxima!